Acaricie o macio tapete vegetal estendido. Consegue sentir? À sua frente você vê dois animaizinhos brincando. São dois cachorrinhos. Eles são bem gordinhos, engraçadinhos. Um pula por cima do outro, tropeça, cai, se levanta. E logo mais à sua frente você vê, na linha do horizonte, um majestoso pôr do sol. Ao passo que você sente aquela brisa suave batendo em nós. Consegue imaginar essa cena? Se você conseguiu imaginar isso, colocou-se no cenário, você produziu um neurotransmissor chamado GABA, o ácido gama-aminobutírico. O GABA é responsável por acalmar as células. Então, quando nós pensamos em coisas aprazíveis, agradáveis, nós ficamos calmos. E a recíproca também é verdadeira. Quando pensamos em coisas desagradáveis, nós ficamos atormentados. Então, na realidade, essa não é nada mais do que uma mera explicação científica de um texto bíblico, que já foi escrito há muito tempo. Filipenses 4:8. Vamos ver? Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: Por fim, irmãos, todas as coisas que são verdadeiras, todas as que são de séria preocupação, todas as que são justas, todas as que são castas, todas as que são amáveis, todas as coisas que se fala bem, toda virtude que há e toda coisa louvável que há, continuai a considerar tais coisas. Então veja, quando nós aplicamos esse texto, nós evitamos muitos males emocionais e espirituais. Aqui nos diz que devemos considerar, meditar, ver, ler, estudar coisas justas, coisas castas, quer dizer, puras moralmente. Por isso evite qualquer espetáculo que fira a sua consciência treinada pela Bíblia. Espetáculos pornográficos, imorais ou violentos. Nós devemos evitar filmes que têm ação, mas também têm violência, porque isso dessensibiliza a pessoa. Isso prejudica emocional e espiritualmente. Então, a partir desse exemplo, você percebe que nós temos de ajustar padrões de pensamento. E uma palavra que nós temos de riscar na nossa vida é a palavra perfeccionismo. Conhece a pessoa perfeccionista, que é tudo perfeito? A pessoa que não aceita falha nem dela nem dos outros? A pessoa que quer enfrentar qualquer situação penosa com disposição calma. Nunca ofender. Está sempre no auge da evidência. Isso não existe. Isso é ser irrealista. Nós somos muito limitados. Nós estamos bem aquém da perfeição. Então temos que aprender a ser razoáveis, a reconhecer nossos limites. Mesmo aquilo que você acha que faz bem feito, vai ter ocasiões que você não vai fazer bem feito. Por uma série de fatores. Doença, preocupações, idade. Então temos de aceitar isso. Até a Bíblia condena o perfeccionismo. Lá em Eclesiastes 7,16 diz: Não te tornes justo demais. Quer dizer, não seja exigente demais com você e com os outros. Porque senão você e os outros vão ter problemas. Então temos que aprender a ser condescendentes conosco. Uma outra coisa também a se evitar é a excessiva generalização das coisas. Ou seja, encarar um único evento triste como se fosse um infindável padrão de derrotas. É 8 ou 80? Não. Nem 8, nem 80. Mas o equilíbrio. A virtude é o meio de dois extremos. Então temos de aprender a isolar as coisas. Uma única falha, quando conscienciosamente combatida, não vem a comprometer o seu inteiro valor como pessoa. Portanto, se alguém com justiça a criticar, reconheça a crítica como dirigida a algo específico que você fez, e não ao seu inteiro valor como pessoa. Aprenda a isolar as coisas. Outra coisa também a se descartar é o errado senso de valores. Ou seja, depender do que os outros pensam de nós, depender do dinheiro, da fama, do poder, do prestígio ou das drogas. Nada disso é importante para alguém ser feliz. A única coisa que é importante para ser feliz é ter uma boa relação com Deus. É depender do que Jeová pensa sobre nós. E visto que Jeová considera os seus servos preciosos, então o nosso valor como pessoa não depende do que os outros pensam de nós. Temos de aprender a pensar corretamente, a priorizar as coisas.
Também devemos aplicar Filipenses 3, 13 e 14. Vamos ver? Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Nos diz: irmãos, não me considero ainda como tendo obtido, mas há uma coisa a respeito disso: esquecendo-me das coisas atrás e esticando-me para alcançar as coisas na frente, empenho-me para alcançar o alto do prêmio da chamada para cima da parte de Deus por meio de Cristo Jesus. Observou aí o versículo 13, a expressão usada por Paulo, esquecendo-me das coisas atrás? Isso indica que nós devemos evitar remoer o passado. Passado é passado, ponto final. Não traga o passado ruim para o presente, você vai sofrer duas vezes. Temos de aprender a ser perdoadores. Perdoar tanto a nós próprios por algum erro passado que já fizemos, pelo qual já fomos perdoados, e também a outros. Aliás, a palavra perdoar, ela tem um sentido etimológico muito forte. A etimologia é a ciência que estuda a origem das palavras. E a palavra perdoar vem do latim perdonare. E tem como elemento de composição o prefixo latino per. Perdonare, ou perdoar. E esse prefixo per, entre outras coisas, gera intensidade na palavra. Por exemplo, perdurar é mais do que durar. É durar muito tempo, talvez eternamente. Perseguir é mais do que seguir. É seguir alguém encarniçadamente. Persistir é mais do que insistir. É insistir acirradamente. E perdoar é muito mais do que doar ou dar alguma coisa. É dar totalmente o pleno reconhecimento de que você não tem mais nenhum resquício de ódio, raiva, ira ou ressentimento de alguém. Isso é perdoar. E a pessoa que é perdoadora evita muitos males emocionais e espirituais. E por fim, nós temos de evitar a ideia promovida pelo diabo de que nós não valemos nada e de que não somos amados por Deus. Se a vida nesse sistema de coisas lhe tiver ensinado a encarar-se como um obstáculo desanimador demais, mesmo para o amor imenso de Deus superar, ou que as suas boas obras são insignificantes demais para serem notadas mesmo pelos olhos dele, que observam tudo, ou que os seus pecados são enormes demais para serem cobertos mesmo pela morte do Filho precioso dele, então a vida lhe ensinou uma grande mentira. Rejeite mentiras assim com toda a repugnância que elas merecem. Ao contrário, fixe a sua mente no amor de Deus por nós, que foi belamente ilustrado por Paulo aqui em Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8, inicialmente os versículos 31 e 32, que nos dizem: que diremos então quanto a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, por que não nos dará também com ele bondosamente todas as outras coisas? Então veja, Jeová não poupou o mais caro, o mais dileto, o mais precioso tesouro do seu coração. Para quem já deu o mais caro, o que é dar o paraíso na terra? Ou a vida eterna? O que é o paraíso na terra ou a vida eterna comparados com o Filho de Deus? Então veja o amor de Deus por nós. Agora o versículo 35. Quem nos separará do amor do Cristo? Acaso tribulação, aflição, ou perseguição, ou fome, nudez, ou perigo, ou espada? 38 e 39. Hoje estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem governos, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte pode separar ou separar-nos do amor que Deus tem por nós. Aqui não fala do seu amor por Deus, mas fala do amor de Deus por você. Porque o nosso amor por Deus acaba aqui na morte. Que Eclesiastes 9, 5 e 6 diz que na morte não tem amor, não tem inveja, não tem ciúme, a pessoa está dormindo.
mas o amor de Deus pela pessoa nem a morte destrói. Foi como diz Jó 14,15, no tempo devido de Deus, ele terá saudade do trabalho das suas mãos e irá ressuscitar a pessoa de volta à vida. Que Deus maravilhoso é Jeová. Portanto, quando passar por dificuldades, tribulações ou provações, tenha sempre presente que Jeová o ama pessoalmente. Ele conhece as suas limitações e não permitirá algo além daquilo que você pode aguentar. Também encare os problemas da vida como um refinador da fé. E por fim, que todos nós possamos ficar imbuídos com o mesmo espírito que foi manifestado pelo salmista naquele salmo que foi o texto temático do cântico que nós cantamos hoje, o Salmo 55, 22, e que declara: lança o teu fardo sobre o próprio Jeová, e ele mesmo te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado.